O sexo e a nova espiritualidade, por Alcibar Paz. Qual a relação entre sexo e espiritualidade? Por que o sexo é tão poderoso? Será possível controlar o fluxo sexual? É possível libertar-se do sexo através da repressão? Como a espiritualidade do novo milênio vê o sexo? Esses e outros assuntos correlatos serão abordados ao longo deste podcast. O sexo é, certamente, um dos assuntos mais polêmicos e complexos da espiritualidade. Ao longo dos séculos, e dependendo da cultura e sociedade, o sexo fora tratado de diversas maneiras. Na Antiguidade Clássica, ele era celebrado em rituais de fertilidade ao deus Baco. Havia festas com muito vinho, comidas e, claro, muito sexo. Na Idade Média, o sexo fora endemonizado pelas religiões dominantes, notadamente a Igreja Católica. Isso gerou muitos problemas, angústia e sofrimento devido ao conflito espírito versus carne. Esta divisão produziu peças e obras artísticas que refletiam o drama existencial da humanidade na época. Em algumas organizações, o sexo ainda é considerado um verdadeiro veneno à elevação espiritual. Mas será assim mesmo? Será correto condenar o sexo, reprimi-lo, proibi-lo? Qual o papel da dimensão sexual dentro da concepção pós-moderna de espiritualidade? Como podemos aproximar-nos deste assunto de uma forma correta, sábia, madura e sem ilusões? Krishnamurti, em A Luz que Não Se Apaga, relata-nos o caso de um homem que fora conversar com ele acerca de sua grande compulsão sexual. Este homem, no desespero de libertar-se do sofrimento causado pelo conflito, chegara ao extremo de amputar seus órgãos. O resultado não poderia ter sido pior. O desejo não acabou, nem mesmo diminuiu, ao contrário, aumentou. E então, sua vida tornou-se um verdadeiro tormento, um inferno. Pouca coisa podia ser feita. Ao homem restava apenas resignar-se à sua situação irremediável. A que ponto o desespero humano pode chegar? De quem é a culpa por séculos e séculos de condenação do sexo? Provavelmente os tais mestres, entre aspas, líderes e religiões organizadas. Jesus não condenou o sexo, nem mesmo Buda. E mesmo que o tivesse feito, teríamos todo o direito de questioná-lo. Afinal, ele mesmo já havia nos dado esta liberdade no sermão do Não Acrediteis. Lá, ensinou-nos a não aceitar nada e a duvidar de tudo com sensatez e prudência. A verdade, dizia,
tem que ser percebida diretamente por nossa própria experiência. Krishna diz no Bhagavad Gita: eu sou a vida sexual, que não é contrária aos princípios religiosos. Na contemporaneidade, o livro Autobiografia de um Yogi apresenta-nos o grande mestre Lahiri Mahashaya, o yogi pai de família, um dos maiores yogis de todos os tempos, ficando atrás apenas do avatar Babaji, o yogi imortal. Lahiri nunca se separou da esposa e teve 3 filhos. Seu exemplo de vida ajudou a mudar a mentalidade tradicional hindu acerca do casamento. Antes, muitos homens abandonavam suas esposas com a desculpa da renúncia e busca espiritual. Com Lahiri, Deus ensina à humanidade que a verdadeira renúncia é interior. Por último, o exemplo de Krishnamurti, que, segundo sua biógrafa Mary Lutyens, era um homem saudável, com vida sexual normal e que não praticava nem defendia o celibato. Mas por que será que o sexo causa tantos problemas? Por que ele é tão poderoso? O sexo é a energia da vida. Segundo a psicanálise, são pulsões primitivas, originárias do inconsciente, que têm papel central na vida de todo indivíduo. A repressão desses impulsos podem trazer sérios problemas psíquicos, gerando traumas e distúrbios comportamentais graves, como, por exemplo, a pedofilia. Algumas correntes espiritualistas consideram o sexo algo sagrado, a energia mais sagrada da vida, a famosa Kundalini, que estaria concentrada na base da espinha. A questão é que estas mesmas correntes esotéricas interpretam mal a forma de lidar com tal energia. Algumas delas preconizam exercícios tântricos, entre aspas, aos seus adeptos. Em geral, essas técnicas têm como base o controle do sêmen durante a cópula. Uma prática pouco aconselhada por médicos. Conheci um amigo meu que entrou para uma dessas escolas esotéricas, entre aspas, e começou a sentir sérias dores na área genital. Ao saber de sua prática de retenção do sêmen durante a relação, o médico o aconselhou a parar imediatamente. Segundo o profissional, se ele continuasse com aquelas práticas antinaturais, seu problema tenderia a piorar, podendo desenvolver, inclusive, um câncer de próstata no futuro. Sabe-se que a ideia por trás de tais técnicas é tentar inverter o fluxo da energia, que antes ia para baixo e para fora, direcionando para dentro e para cima. O problema é que essa concepção decorre de uma interpretação equivocada de alguns livros esotéricos que falam sobre a mudança do fluxo da energia Kundalini. É certo
porque o fluxo muda com o despertar, mas isso acontece naturalmente. Além do mais, a mudança de fluxo ocorre nas correntes sutis do corpo, não necessariamente em nível material e biológico. Com o despertar, a energia vital ou Kundalini, quando ativada, vivifica e energiza os centros espirituais ou chakras. Isso não quer dizer que a pessoa irá deixar de sentir desejos biológicos. Todavia, mentalmente, o sábio está interiormente livre, como se diz no Bhagavad Gita. O sábio não se abala com as correntes dos desejos que são como rios que correm para o mar, mas que, mesmo assim, mantém-se estável. Desta forma, qual seria a melhor atitude em relação ao sexo? Com certeza, não é nem o controle, nem a repressão. Tentar controlar as pulsões da natureza equivale a querer controlar o fluxo de um rio ou um vulcão. Mesmo que se tenha sucesso durante um certo tempo, logo logo ele se romperá, causando sérios estragos. Assim também é o sexo. As consequências desse estrago são bastante conhecidas nos meios religiosos, através dos famosos escândalos sexuais e crimes diversos. Então, o que deve ser feito? O que os expoentes da nova espiritualidade ensinam sobre este assunto delicado? Será necessário mais repreensão e controle? O conflito liberta o ser humano do desejo? Por certo que não. Urge, então, uma nova maneira de compreender tal dimensão do ser, colocando-a em seu devido lugar. Ora, o ser humano, enquanto manifesto no corpo, não é apenas um ser espiritual, ele também é matéria. O corpo tem suas próprias leis, necessidades, demandas e inteligência. Alguns religiosos mais conservadores dizem que o sexo existe apenas para procriação. Mas, mesmo na natureza, os animais parecem fazer sexo por prazer, como demonstram alguns casos de, entre aspas, homossexualismo no mundo animal. Quem nunca viu dois animais do mesmo gênero tentando fazer sexo? Ou vivendo uma amizade diferente? Isso nos leva a refletir sobre o papel do sexo na natureza. O sexo nesse plano físico não seria apenas um reflexo distante ou distorcido de um fenômeno que já ocorre em um plano superior? Ou seja, haveria em outros planos e dimensões outro tipo de sexo, um sexo menos animalizado, não relacionado aos instintos primitivos? Na verdade, o próprio universo faz sexo, entre aspas. Na tradição hindu, Deus, representado por Shiva, faz sexo com a criação, pois ele é a força procriadora universal. O lingam é o símbolo fálico do pênis de Shiva, que fertiliza e cria todas as coisas no universo. Ou seja, haveria sim vários níveis de sexo, sendo que o nível animal, as porções do id, seria o nível mais baixo e primitivo. Desta forma,
podemos estabelecer alguns níveis em relação à dimensão sexual. Primeiro nível, animal, totalmente primitivo, impulsivo e desregrado. O segundo nível, a do Homo sapiens, ignorante, inconsciente acerca de sua complexa tríade corpo, mente, espírito. Some-se a isso séculos de educação repressiva e castradora, tornando-o um ser neurótico, angustiado e em constante conflito consigo mesmo. O terceiro nível seria a do Homo sapiens, equilibrado, maduro. Nesse nível, não há mais o conflito causado pela repressão e luta interna. O homem equilibrado superou o nível dos pensamentos condicionados e reativos. Ao encontrar seu próprio equilíbrio, ele não é mais controlado por seus impulsos primitivos. A dimensão sexual encontra seu devido lugar na psique e integra-se às outras dimensões de uma forma saudável, sem exageros ou efeitos colaterais. Quarto nível. Do quarto nível em diante, pouco ou nada se sabe. Neste nível estão seres como Babaji, Buda e Jesus. Os registros sobre algo parecido com o que chamamos de sexualidade nesta elevada consciência são muito raros ou inexistentes. Sabemos, no entanto, que quanto mais elevada é a consciência espiritual, maior é a intensidade da Ananda, ou beatitude, que é o êxtase, ou gozo espiritual interno. Assim, o orgasmo comum seria apenas uma pequena e distante amostra do gozo celestial citado pelos grandes mestres iluminados. Eles usufruem naturalmente de um estado de gozo interior, pois alcançam dentro de si aquilo que só conseguimos na cópula, que é a unificação dos opostos. A integração plena do Yin e do Yang cósmico, como o próprio Bhagavad Gita nos afirma. A pessoa cuja felicidade é interna, que é ativa dentro de si, que se regozija e está iluminada dentro de si, é na realidade o místico perfeito. Ela está liberada no Supremo e no fim alcança o Supremo. Sri Yukteswar, discípulo de Lahiri Mahashaya e mestre de Yogananda, disse que o critério de iluminação de uma pessoa é a intensidade da Ananda, beatitude, sentida durante a meditação. O problema é que muita gente deseja encontrar a beatitude permanente e acaba se frustrando, pois ela não existe. A verdadeira Ananda não pode ser manipulada nem controlada por ninguém. Ela é a própria expressão do Espírito Divino no homem e, por isso, transcende a todo desejo, pensamento, ambição ou busca. Ela é gratuita, não resulta de práticas nem de esforços. Ela vem sem ser chamada, como dizia Krishnamurti, e não pode nunca ser controlada pela vontade do sujeito. A mente pode até produzir uma espécie de Ananda falsa, todavia, esta em nada
se compara com aquela. A verdadeira bem-aventurança é diferente de tudo o que a mente pode conceber. A falsa Ananda é passageira, pois é forjada pela própria intenção do pensador em sua busca por prazer. Ora, tudo o que é criado pelo pensamento, o desejo, é fonte de ilusão, frustração e sofrimento. A Ananda celestial não causa dor nem tristeza. Durante sua manifestação, ela está sempre se renovando. E mesmo quando passa ou diminui de intensidade, ela deixa no ar seu perfume, transformando para sempre a consciência e a vida do indivíduo. O que devemos fazer então? Vivemos em uma sociedade e ela nos impõe certas regras de conduta necessárias à vida social. Não podemos sair fazendo sexo sem controle nem critérios. Mas também não podemos reprimi-lo ou controlá-lo. Como resolver este dilema secular? Uma nova compreensão e percepção das coisas e de nós mesmos se faz necessária. Ninguém poderá nos dizer o que devemos fazer. Isso já foi feito antes no passado, sem sucesso. O homem, ao conhecer-se, haverá de compreender também o sexo, aprendendo a lidar corretamente com ele. Ao compreender o poder da energia sexual, o sábio percebe todas as implicações e males causados pelo controle e, por isso, não envereda por este caminho. Nem muito menos pelo outro, o da permissividade. Por isso, é tão importante o conhecimento das energias sutis e como estas podem ser canalizadas. Resta-nos refletir. Qual o papel do sexo para quem se libertou da identificação com os pensamentos e do sentido de separatividade? O sexo, certamente, tem sua função e importância. O problema pode não estar no sexo em si, mas na mente que deseja prolongá-lo. Ao buscar uma sensação cada vez mais intensa e constante, o homem expõe sua nulidade, seu vazio, seu sofrimento. É como se o sexo fosse sua única válvula de escape. Sem ele, não haveria nada além de tristeza e dor. E ao buscá-lo de forma apaixonada e frenética, acaba aumentando mais ainda seu sofrimento. Todavia, uma mente liberta da divisão observador e coisa observada encontra a paz dentro de si, não ficando mais tão dependente dos prazeres sensoriais. Tal mente saberá lidar com esta energia primal de uma forma inteligente e madura. O caminho do meio, apontado por Buda, é, sem sombra de dúvidas, uma ótima solução para este problema secular. Quando a mente, pelo autoconhecimento e sabedoria, alcança a paz, o sexo passa a ter o seu lugar. Se ele está presente, está. Um fato não pode ser negado, nem escondido, nem desprezado. Mas qual a forma mais adequada de liberar esse poderoso fluxo de energia? Cada um terá que encontrar seu próprio caminho. Não há fórmulas mágicas, nem receitas prontas.
a própria pessoa terá que encontrar a melhor forma para fazer isso, sem causar prejuízos ou danos nem a si mesmo, nem aos outros. Mas não se deve cometer o erro de usar a meditação como meio de controlar a energia sexual. Pois, quanto mais tentares controlá-la, mais poderosa ela ficará. A meditação natural, aquela que não é praticada, mas que surge naturalmente, ao contrário do que se pensa, aumenta a energia do corpo, potencializando a energia sexual. E esta não pode ser reprimida. O certo é deixá-la fluir, sair, expressar-se da forma mais saudável, harmoniosa e natural possível. No novo milênio, a consciência, sabedoria é a luz de cada um. Estamos vivendo uma nova era em que as pessoas estão despertando cada vez mais para a sua dimensão espiritual. O sexo é uma energia bela, poderosa e prazerosa. E saber lidar com ela da forma mais correta é também sinal de maturidade espiritual. Cada ser humano deverá encontrar sua própria maneira de resolver esse grande desafio. Seja fazendo sexo com a esposa, esposo, namorado, namorada, parceiro, parceira, ou tentando sublimá-lo da forma que achar melhor. O mais importante é que não prejudique nem a si mesmo, nem aos outros. Sempre com segurança, consciência e assumindo a responsabilidade pelas consequências de seus atos. Por Alcibar Paz.